Olá, estamos iniciando a nossa aula de matemática aplicada e hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo para a primeira prova bimestral de matemática aplicada. E nós temos o primeiro exercício, calcular a integral. Então nós temos a integral de seno de x vezes cosseno de x dx. Nós vamos resolver essa integral através do método de integração por partes. Então, a integral por partes ela é definida como integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Nós vamos chamar a variável u como sendo a função seno de x. Tá? Então, nós vamos, como nós definimos u igual a seno de x, nós vamos calcular a derivada de u em relação à variável x. Então, a derivada de seno de x é igual a cosseno de x. Então, nós representamos du dx é igual a cosseno de x. du, isolando aí, né, os termos, tá? Isolando du, então nós temos que du é igual a cosseno de x dx, só fazendo a multiplicação em cruz. Agora nós temos, como nós temos u igual a seno de x, esse dv, esse termo aqui da integral por partes, tá? Ele deve ser igual ao cosseno de x. Então, nós vamos integrar aí ambos os membros desta equação, tá? Então, integral de dv é igual a integral de cosseno de x. Integral em dv, tá? Então, nós vamos ter v. Então, v é igual a integral de cosseno de x, vai ser seno de x. Daqui nós podemos escrever essa integral como integral de seno de x cosseno de x dx é igual. Então, u é igual a seno de x. Então, vai ser seno de x vezes o dv, o v, na verdade, né? Ele é igual a seno de x também. Então, vai ficar seno de x vezes seno de x menos a integral de seno de x. Por que é integral de seno de x? Olhem bem, o v é igual a seno de x. Então, nós vamos subtrair essa integral aqui, ó, tá? Então, como o v é igual a seno de x, então vai ficar integral de seno de x vezes du. O que é du? Du nós isolamos aqui, ó. Du é igual a cosseno de x dx. Então, nós substituímos aqui na integral. Então, nós vamos ter que, passando... nós temos essas duas integrais aqui, são iguais, ó, esses dois termos. Então, nós podemos passar essa integral aqui, tá, para o primeiro membro e adicionar com essa aqui, ó. Então, vai ficar duas vezes a integral de seno de x cosseno de x dx é igual a seno de x vezes seno de x, vai ficar seno ao quadrado de x. Passando, como está multiplicando por 2, toda essa equação, então, nós temos que a integral de seno de x cosseno de x dx, que é a integral que nós devemos calcular aqui no enunciado, é igual a seno ao quadrado de x dividido por 2 mais uma constante. Que essa integral aqui ela não possui os limites de integração. Então, por isso, nós somamos esse valor dessa constante. O próximo exercício, nós vamos determinar o valor de e na equação. Então, nós temos uma equação logarítmica, 5 igual a 1/4 vezes o logaritmo de e dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 4 na base 10, tá? Um logaritmo decimal. Então, nós vamos calcular o valor desse e aqui. Então, primeiro passo, nós vamos aplicar a definição de logaritmo, tá? Então, nós vamos isolar, tá? Na verdade, o log aqui, ó,
esse termo que tem a incógnita. Então, o log, tá, de e sobre 2 vezes 10 elevado a menos 4. Colocamos aqui no primeiro membro. É igual a 5 dividido por 1/4. Tá? 1/4 estava multiplicando, ele passa dividindo aqui. Então, o logaritmo de e dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 4 na base 10 é igual a 20. Nós multiplicamos aqui, né, os extremos, dividimos pelo produto dos meios aqui dessa fração. Tá? Então, olhe bem, e dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 4, que é o logaritmando aqui, tá? Nós podemos expressar esse logaritmando como a base do logaritmo, tá? Aplicando a definição de logaritmo, como a base do logaritmo, que é 10, elevado ao logaritmo, que é 20. Tá? Então, nós temos que e é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a 20. Então, aplicando aqui a definição de potências de bases iguais, tá? Do produto de potências de bases iguais e expoentes diferentes. Então, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Tá? Então, vai ficar 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a menos 20, equivale a 10 elevado a 16. Porque 20 menos 4 mais menos 4 dá 16. E assim nós temos o valor de E igual a 2 vezes 10 elevado a 16. Aqui nós temos o terceiro exercício para encontrar o coeficiente de Fourier, tá? O coeficiente A0 da função f de x igual a seno de π vezes x. Essa função aqui é uma função periódica, tá? E o intervalo que nós vamos calcular esse coeficiente vai estar de x maior que 0 e x menor que 1. Então, nós temos aqui, como 1 menos 0 é igual a 1, nós temos que o período desta função é p igual a 1. Tá? Então, nós vamos usar a solução. Tá? Nós temos aí o primeiro termo aí, tá? Que é definido pelas equações de Euler. Tá? Então, nós vamos... o primeiro termo, que é o A0, tá? A0 é igual a 1 sobre 2L, tá? Esse L aqui é o comprimento, tá? Na verdade, ele é igual ao período dividido por 2, tá? Ele é a metade do período. Então, integral de menos L a L de f de x, que é a função que nós devemos aqui integrar, que é esta daqui, né? Tá? O seno de x de πx dx. Então, substituindo os valores e os limites de integração, então nós vamos ter que A0 é igual a 1 dividido por 2 vezes o L é igual a meio, né? Porque é metade do período. Então, 2 vezes meio, vezes a integral de menos meio a meio da função f de x, que é o seno de π vezes x, tá? Dx. Então, nós podemos, fazendo os cálculos, nós temos que aqui vai dar 1, né? Tá? 2 vezes meio vai dar 1 e 1 dividido por 1 vai dar 1. Tá? Não é necessário colocar aqui na frente. Agora nós vamos fazer a integração da função seno de π vezes x. A integral de seno de π vezes x é igual a menos cosseno de π vezes x dividido por π. Tá? O π que vem multiplicando aqui, ele passa a ser o denominador. Tá? E assim nós integramos de menos meio até meio. Então os limites de integração eles vêm aqui, ó, tá? De menos meio a meio. Que é igual, aqui nós podemos colocar o π, tá? Na verdade tem um menos 1 sobre π aqui, ó, tá? Onde estou passando o cursor do mouse. Aqui é menos 1 dividido por π. Nós colocamos ele em evidência, tá? Porque ele é uma constante. Então, nós não estamos integrando nenhum valor, nenhuma variável x aqui. E sim aqui onde está o cosseno de π vezes x, tá? Então, nós passamos apenas a integral, tá? Nós vamos substituir aí, tá? Os termos
os limites superiores e inferiores nessa função cosseno de π vezes x, que é igual a menos 1 sobre π vezes. Então, primeiro nós substituímos o limite superior de integração aqui no x. Então, vai ficar cosseno de π vezes meio, tá? Que é a mesma coisa que cosseno de π sobre 2. Menos, tá? Então, nós vamos subtrair agora o valor com a substituição do termo aqui, tá? Do limite inferior de integração aqui na variável x. Então, menos o cosseno de menos meio vezes π, que é a mesma coisa que menos π sobre 2. Então, nós temos que o cosseno de π sobre 2, ele é igual a zero. Lá no ciclo trigonométrico, ele tem o valor igual a zero. E o cosseno de menos π sobre 2, ele é igual ao cosseno de π sobre 2. Tá ok? Por quê? É uma função par. Como é uma função par, então o cosseno de um ângulo positivo, ele é igual ao cosseno do mesmo ângulo, só que com valor negativo. Tá? Então, cosseno de π sobre 2 é zero. Menos o cosseno de menos π sobre 2 também é nulo. Tá? É igual a zero. Então, o valor dessa integral, né, fazendo os cálculos aí, vai ser igual a menos meio vezes zero, que é igual a zero. Então, o termo a0 desta função, tá? F de x é igual a seno de π vezes x, é igual a zero.